Olá, gente, 12ª semana do governo Bolsonaro, quase 3 meses da nova era, né? E aqui a gente vai começar com a viagem que ele fez para os Estados Unidos. Papelão, gente, parecia mais o pateta da Disney, um lambe-botas do Trump mesmo, oferecendo o país como se o país fosse dele, né? Bom, ele começou a viagem falando mal do povo brasileiro. Mais uma vez, Bolsonaro falando mal do povo brasileiro. Nunca vi um presidente para ter tanta raiva do povo que ele governa, né? Bom, falando que os imigrantes brasileiros que vão de forma ilegal para os Estados Unidos são mal intencionados. Primeiro dizer que quem sai do Brasil para os Estados Unidos vai à procura de um sonho que não consegue realizar aqui no seu país de origem. Isso sim é que é vergonhoso, senhor Bolsonaro. O povo brasileiro não conseguir, dentro do seu próprio país, uma vida digna. Bom, e aí ele continuou, né, falando as besteiras que ele sempre fala. Foi visitar a CIA, logo depois disse que para Trump que estava disposto para o Brasil a invadir, junto com os Estados Unidos, a Venezuela. Entregou a base de Alcântara, gente. Claro que Trump agradeceu, né, deu de presente a base de Alcântara para os Estados Unidos. A outra coisa ele praticamente ofereceu a biodiversidade do país. Não é só entregar, só entre aspas, né? Entregar a Amazônia, que já é muita coisa. Ele entregou os recursos naturais do nosso país para os Estados Unidos. Que coisa feia, presidente entrevista. Depois fica falando aí que é nacionalista, não tem nada de nacionalista. Abriu mão, inclusive, dos benefícios da OMC. Então, assim, foi para lá para fazer muita paspalhada, né, gente? Pegou muito mal a visita do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos. Enquanto isso, o filho dele, o Carluxo, lá em Brasília, né? Chegou lá como se fosse um funcionário lá do presidente, lá, enfim. O que ele estava fazendo em Brasília, gente? Esse povo não aprende que lugar de presidência, lugar de governo, não é a casa deles, gente. Eles não podem tratar como se estivesse administrando a casa deles, porque não é a vida do povo brasileiro. Não pode colocar um cara porque é filho do presidente para estar agindo como se fosse o próprio presidente, né? Enquanto ele viajava, a gente viu aí uma disputa entre o governo, pessoas do governo e o Congresso, né, gente? A gente viu o Moro foi cobrar aí do Rodrigo Maia uma atitude aí sobre a aprovação do pacote anticrime. Rodrigo Maia não gostou, disse que ele, Moro, era empregado do presidente, que não estava na prioridade do Congresso pautar esse pacote anticrime não, hein? Que inclusive Sérgio Moro acha pouco que o Estado já faz com o povo pobre desse país, né? Que é aumentar ainda mais o genocídio com esse pacote, que é permitir que a polícia saia matando, né? E aí o que acontece? Para o Rodrigo Maia, a prioridade é a aprovação da reforma da Previdência, ou seja, entre esses dois só sai o que não presta para nós, povo, né, gente? E aí pegou mal para o juiz Sérgio Moro. No dia seguinte, olha só a surpresa, gente. Polícia Federal, Lava Jato, aí um grande espetáculo mesmo. Prenderam Temer, né? E prenderam Temer, não só Temer, né? Prenderam também Moreira Franco. Quem é Moreira Franco? Moreira Franco é casado com a sogra de Rodrigo Maia. Então a gente percebe aí que tem uma intenção de alfinetar, sim, Rodrigo Maia. E mais do que isso, ao prender Temer, que tem muitos motivos para estar preso, mas a forma de como se deu, né, esse circo todo, inclusive sem condenação, ou seja, vai já ser solto, né, essa forma como se deu, na verdade, é para levantar a moral da Lava Jato, que está envolvida aí em um escândalo de 2,5 bilhões, que não está sendo investigado pelo STF, né, e não querem abrir mão desse dinheiro, né? Então, a gente viu essa farra aí de espetáculo, algumas pessoas até, prenderam o Temer, era o que a gente queria, mas não dessa forma, porque na verdade tem outros motivos, outros interesses aí por trás, e a gente vai já aguardar ele sendo solto, infelizmente. Bom, eu queria falar agora sobre o Ministério da Educação. Toda semana tem também uma coisa ruim saindo desse Ministério da Educação,
Ricardo Vélix Rodrigues não perde a chance de fazer besteira, né? Ele tentou nomear Yolene Lima, que é uma pastora que fez declarações aí sobre Deus, criador de tudo, da matemática, da geografia, foi o primeiro geógrafo, né, o primeiro matemático, enfim, ela usou aí a teoria criacionista para justificar aí, inclusive que ela fosse utilizada nas escolas como, enfim, a única vertente aí a ser abordada. Pegou muito mal. E já não vai mais ser nomeada, né? Bom para nós. Porém, a gente tem visto que Ricardo Vélix Rodrigues também vai ser investigado, hein, gente? Vai ser investigado por inclusive o que ele já falou, já fez no passado, quando ele enviou as cartas, né? A carta para as direções das escolas pedindo para filmar as crianças cantando um hino e falando o slogan de campanha aí do atual presidente Bolsonaro. Ele vai ser investigado. E a gente percebe que tem uma disputa por esse ministério, uma disputa por parte dos militares e uma disputa pelos conservadores olavistas, né? Bom, qualquer um desses setores é ruim para nós, gente, porque nenhum deles tem um projeto de fato para melhorar a educação, para qualificar a educação, inclusive para os filhos da classe trabalhadora. Eu queria falar um outro tema agora que para nós também é muito importante, para nós trabalhadores muito caro, que é a Previdência. A gente viu, finalmente saiu a proposta para os militares e a gente viu que não coloca fim de privilégios, nada disso, não coloca nenhum fim de privilégio, muito pelo contrário, eles fizeram uma revisão da carreira que fez aumentar o salário aí dos militares, né? Então, assim, muito feio mesmo. A gente esperava algo menos ruim, né? Mas não sai nada que preste aí dessa equipe de governo aí sobre Previdência. E por falar em Previdência, eu queria dar os parabéns, né? Muito obrigada a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estiveram nas ruas nessa sexta-feira, dia 22. Né? A gente viu muita juventude também, então assim, aqui em Fortaleza foi mais ou menos 15 mil pessoas, foi muito bonito de ver, mas dizer que é só o começo, hein, gente? É só o começo para a gente estar defendendo a nossa aposentadoria. Nós precisamos de mais e mais pessoas nas ruas, porque nós não podemos abrir mão desse jeito tão importante para todos nós. Né? Que se passa, a miséria nesse país vai aumentar muito, além da exploração de todos nós. Bom, queria falar de uma notícia triste, né? A gente viu recentemente o que aconteceu em Moçambique, então toda a solidariedade ao povo de Moçambique, Zimbábue e Malawi, né? Foi não sei nem se a palavra correta seria desastre ambiental, porque na verdade a gente tem visto aí que essas ações, né, ela tem o dedo da ambição dos setores capitalistas aí que exploram tanto o meio ambiente, e é claro que a gente vê o resultado desastroso aí com a morte de várias pessoas. E a gente viu que foram mais de 700 pessoas mortas. Então, prestar solidariedade a todo esse povo que, infelizmente, não está recebendo ajuda humanitária, né? A não ser Cuba, que mandou médicos para lá, a gente não vê os Estados Unidos mandando ajuda humanitária. Afinal de contas, lá não tem petróleo como tem na Venezuela, né? E aí, nada de ajuda humanitária para eles, infelizmente, né? Bom, queria terminar esse vídeo da semana e dizer que a gente vai voltar na próxima semana, no próximo domingo, falando inclusive da viagem que Bolsonaro está fazendo aí para o Estado de Israel, né? O Estado aí sionista de Israel. É isso, gente.